Olá! Vamos iniciar hoje falando sobre memórias. As palavras de Deus estão constantemente nos trazendo a consciência que tipo de memórias eu e você devemos manter dentro do nosso interior. Quais os neurônios que nós devemos manter? Quais circuitos neurais devemos ter com essas memórias criadas, geradas, vivenciadas em nossa trajetória de vida dentro do nosso interior? E esta questão, ela é muito importante por vários motivos. Primeiro, que o seu organismo, se ele tem uma sobrecarga mental de memórias de dor, de pensamentos negativos que foram gerados pelas circunstâncias, a trajetória de vida que vivemos, essas memórias, ao visitarmos, ao vivermos o tempo todo pensando, refletindo, lamentando, chorando, destrói, ouça bem, destrói células de imunidades em nosso corpo, destrói as células que nos defendem contra o vírus, destrói células do corpo. Pode levar eu e você, por exemplo, inclusive essas memórias emocionais de dor, de aflição, de sofrimento, esse peso, essa sobrecarga mental na atividade do nosso cérebro pode nos levar à doença do Alzheimer, aonde as memórias são afetadas, aonde há perdas de memória. Se o próprio sistema, você que já ouve o Restauração da Alma, já falamos sobre isso. Se o próprio sistema ele faz uma poda, ele faz uma eliminação de neurônios, ele faz uma eliminação de memórias, então a dor, o sofrimento, a sobrecarga mental, emocional, sim, destrói as nossas memórias, destrói o ambiente das memórias, a tal ponto que a longo prazo podemos ser inseridos, termos a doença do Alzheimer como um dos fatores que nos levaria a este destino. Mas a palavra de Deus nos traz hoje uma direção, nos traz hoje esperança. E ao descobrirmos a verdade sobre nós mesmos, pensamentos que têm sido como fortaleza, pensamentos que têm sido como prisões, a qual temos nos mantido dentro dessas memórias, dentro dessas prisões, escravas desses sentimentos, dessas emoções que carregam todas essas memórias, no nome de Jesus, serão renovados, serão moldados. Haverá uma modificação na estrutura deste circuito, que a própria palavra de Deus, que é viva em si, que produz em mim e você esperança, produz em mim e você expectativa, porque o caráter de Deus, ele é certo. Ele não é como pessoas humanas, como eu e você que pode falhar. Mas aquilo que sai da boca do nosso Pai tem que se cumprir, tem que se materializar. E eu e você, se já houve a restauração da alma, nós sabemos, a nossa vida, a nossa trajetória aqui na passagem desse mundo não é por acaso. Tem propósito e estar no controle das mãos do soberano Deus, que é o nosso Pai.
Ele é o meu Pai e Ele é o seu Pai. Para darmos início à palavra de Deus, sugiro que você tenha um caderno. Iremos ler, pela direção do Espírito, vários versículos. E é importante que você passe um tempo a sós e converse com o seu Pai, com o seu irmão Jesus, junto com o seu companheiro, ajudador, Espírito Santo, sobre as memórias que eu e você ainda carregamos no nosso interior. E que sim, se nós carregamos ainda algumas memórias que são destrutivas em si, estamos paralisados. Me traz agora, quentinho do céu, o Espírito Santo como a esposa de Ló, petrificada, paralisada, porque olhou para trás, para aquilo que seria destruído, para o ambiente, para o lugar aonde vivia pessoas que eles estavam ali naquele meio, que estavam cometendo obras e ações que feriam o próximo, que desagradavam e cheiravam mal às narinas de Deus, aos olhos do nosso Pai. O início que nós iremos falar está sobre Gênesis, quando o próprio Deus, ele fala em Êxodo 24 e em Êxodo 34. Em Êxodo 24, no verso 11, Deus fala: e disse o Senhor a Moisés: sobe a mim no monte e fique ali, e dar-te-ei, ou seja, Deus daria, Deus concederia tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi, para que os ensinei. Com a quebra das tábuas, Deus fala com Moisés também, em Êxodo 34, o primeiro verso. E disse o Senhor a Moisés: te lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e escreverei sobre estas tábuas as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Então, eu e você acabamos de ler que o próprio Deus escreveria. E sim, as memórias que eu e você temos, Deus está escrevendo a sua lei, a sua orientação, os seus mandamentos, as suas direções, as palavras de Deus. Quando Deus, ele cria ali Adão e fala com Adão e se relaciona com Adão, ele está escrevendo no interior do cérebro de Adão as primeiras memórias, com as palavras de Deus, naquele relacionamento que eles tinham. E quando o Espírito Santo me levou a ler essa palavra, algo que eu comecei a refletir com o Espírito Santo e que creio que ele trará mais revelação sobre isto e que você também pode conversar com ele, é sobre Deus. Ele primeiro, aqui ele diz que daria o quê? As tábuas. E aqui ele pede o quê? Para que Moisés. Então Yahvé solicita a Moisés: corta 2 placas de pedra semelhante às primeiras, tábuas que quebraste sobe a mim na montanha, e eu escreverei as mesmas palavras. Veja, quando o Espírito Santo me fez ler essa palavra,
eu lembrei que Adão, ele peca contra o nosso pai. Quando ele tem ali as primeiras memórias, ali é totalmente a escrita de Deus. O próprio Deus falando para Adão as suas leis, orientando. E ali quando há aquela quebra, né, daquele relacionamento, da aliança, por causa do pecado, por causa da desobediência. E aqui no segundo momento, o próprio Moisés, não seria Deus que daria as tábuas, Moisés que teria que fazer, que trazer, que providenciar. Também para continuarmos ao tema do que o próprio Deus escreve nas nossas memórias, as suas leis, as suas orientações, lá em Jeremias 31, verso 33 e 34, em Hebreus, capítulo 8, verso 10, verso 11. Fala o seguinte, em Jeremias diz: este é o concerto, este é o concerto. Porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração. Em que lugar Deus escreveria? Nas memórias que ficam dentro do nosso interior, dentro do nosso cérebro. Em Hebreus fala: esta é a nova aliança. Eu porei, você está vendo que é sempre Deus dizendo: eu escreverei, eu porei as minhas leis em suas mentes e as escreverei no seu coração, nas suas memórias, dentro do nosso interior. Então a primeira palavra de Jeremias fala: este é o concerto. Qual seria o concerto? Falando sobre o povo de Deus que estava em um cativeiro, pela própria permissão de Deus. A nova aliança em Hebreus, o concerto seria Deus colocar no interior deles as suas leis e escrever, marcar, criar estruturas neurais, memórias de longo prazo, porque se a memória for de curto prazo, nós iremos esquecer. Sim, e em Hebreus da mesma forma, é a nova aliança onde o próprio Deus porá as suas palavras, as suas leis nas mentes deles e as escreverei. Se escrever é uma estrutura, é algo que não dá para apagar facilmente. É algo que vai ficar dentro de nós como a memória de longo prazo. A segunda questão, ao falarmos sobre memórias, porque tudo que eu e você sabemos está dentro de memórias. Andar de bicicleta, dirigir o carro, escovar os dentes, acordar e trabalhar. Toda a função que você realiza no trabalho, você aprendeu, internalizou e está gravado dentro de memórias, dentro de você. Está retido dentro de você. Há vários tipos de memórias, essas memórias têm nome, mas nós não iremos falar aqui de forma sistemática, mas a importância sobre estas memórias. Para quê? Para que haja saúde, para que haja vida na nossa mente, no nosso interior. E então, saúde em todo o nosso corpo. O próprio Deus, Ele nos tira do ambiente hostil, porque não adianta nós só mudarmos o pensamento e continuarmos no ambiente, quando fala esta palavra,
o Espírito Santo me traz o Egito, o povo no Egito, debaixo de opressão, debaixo de sofrimento. Então aquele ambiente não era saudável. José também estava no ambiente onde aquelas pessoas do ambiente tramavam o mal contra a sua vida. E quantos de nós nascemos em ambiente, seja familiar, ou frequentamos ambiente que eram nocivo, que não nos fazia bem, que aquelas pessoas nos fizeram mal, criaram memórias ruins dentro de nós, estruturas neurais que nos fazem chorar, que nos fazem sangrar, que nos fazem sofrer. Traz sofrimento para nossa mente. Ambientes que nos pressionam, ambientes que nos oprimem com os seus pensamentos, com o jeito como nos vê, por não nos aceitar. Então há uma opressão de pessoas que, por possuírem neste mundo cargos, elevação, e não tem problema sobre isso. O próprio Deus colocou Esther num lugar aonde ela ajudaria a muitos, ao seu povo. O próprio Deus, nosso Pai, colocou José em um ambiente de destaque porque ajudaria o seu povo. Porque Deus, Ele ama as pessoas. Ele amou o mundo de tal maneira e Ele está sempre cuidando da nossa saúde e da nossa mente. Está sempre guerreando, lutando e com a sua mão poderosa nos tirando de ambiente hostil. Então, além dele trabalhar os nossos pensamentos, fazendo uma poda, uma eliminação em memórias, em pensamentos hostis, em pensamentos negativos, que só trazem dor e sofrimento, tanto mental como para o nosso corpo, Ele também nos tira do ambiente que quer nos matar, nos tira do ambiente de homens cruéis, que por suas elevações têm tratado a mim e a você, ao povo de Deus, de forma desumana, aonde pensam só em si. Então Deus nos livra assim do sofrimento. E para nós vermos esta palavra, que embora eu e você possamos estar em uma circunstância, em uma situação difícil, para esta palavra nós iremos ler o versículo que está em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21. Isto eu recordo na minha mente, isso eu trago para minha consciência, isto eu lembro, isto eu trago à minha memória. O que, Lia? Portanto, eu tenho esperança. Mesmo num cativeiro, eu e você devemos trazer para as nossas memórias a esperança. E não é a esperança em uma palavra positiva. Não. É uma esperança que tem as palavras de Deus, que é viva. Se você já ouve o Restauração da Alma. É pelas misericórdias do Senhor que não somos consumidos, porque as suas compaixões não falham. Elas são novas a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. O povo, mesmo estando em um cativeiro, eles tinham as palavras de Deus. Então, mesmo enquanto a situação não mudava, porque havia um tempo determinado pelo próprio Deus para haver ali no interior daquele povo uma limpeza, para que o próprio Deus escrevesse as suas leis no interior deles, lembra? Havia um tempo. Mas nesse tempo, onde eles tinham sofrido várias perdas, onde eles tinham sido golpeados, onde eles estavam sofrendo no seu organismo, porque nós sentimos as emoções dos eventos, das circunstâncias,
que nos assolam. Mas eu e você, mesmo diante desse cenário, temos que trazer as nossas memórias das palavras de Deus. A memória a qual eu e você devemos ter sempre. É por isso que Deus enviou os profetas antes e depois. Ele começou também a levantar profetas para falarem ao seu povo, para manterem o seu povo com expectativa de mudança, com esperança, com fé. O cenário vai mudar, a circunstância vai mudar. Eu irei tratar com todos aqueles que, por terem tido a autorização do próprio Deus, foram injustos contra a tua vida. Então Deus, ele trazia os profetas para quê? E traz hoje para mim e para você, enquanto as circunstâncias não mudam, enquanto não saímos do lugar, enquanto estamos a o esperar. Não estamos esperando que Nabucodonosor mude ou nos favoreça. Estamos esperando que as palavras que a nossa vida carrega, que nos protege nesse cenário, se cumpram. Se cumpram as palavras que trazem o cativeiro, mas também que se cumpra as palavras da restauração completa. Porque Deus, ele é fiel. Então o caráter de Deus mantinha a esperança. Eu trago à memória aquilo que me traz esperança. E o que me traz esperança é as palavras de Deus. Eu espero que você tenha, e se ainda não tem, muitas memórias das palavras de Deus. Eu já vivi circunstância em que fui golpeada de todos os lados. E eu louvo a Deus pela obediência dos profetas, daqueles que são profetas, chamados por nosso irmão Jesus Cristo, que são pastores, chamados pelo nosso irmão Jesus Cristo e que estão perseverando na obediência, porque eu sei que não é fácil. Se as palavras que saem da nossa boca é as palavras que Deus falou, que Deus revelou, nosso Pai, então vai fazer saque, vai libertar, vai restaurar, vai incomodar o nosso adversário. Então ele vai o quê? O que foi que o Pai falou para Jeremias, que ele me traz agora? Lutarão contra você. Eu estou com você, Jeremias. Traduzindo a palavra para mim, para você. Assim nos diz o Senhor. Então, para eu e você continuarmos crendo, continuarmos tendo esperança, expectativa, confiança, para nos mantermos vivos no deserto, na passagem do deserto, enquanto estamos indo para Canaã, enquanto estamos presos no cativeiro, as palavras de Deus traz esperança para mim e para você. O próximo, outra coisa sobre as memórias que eu gostaria de trazer para mim e para você, que o Espírito Santo já conversou há um tempo comigo, e quando ele ministrava para falar sobre memórias, ele pediu que eu trouxesse sobre o nosso irmão Jesus Cristo. Lá em Mateus 13, 55, Mateus 13, 55. Não é ele o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então as memórias guardam o quê? Registro. Jesus, este não é o carpinteiro, sua mãe, seu pai, ou seja, nós conhecemos a este. Nós temos memórias sobre este. O que o Espírito Santo quer trazer para mim e para você é que existem pessoas que conviveram conosco durante a trajetória da nossa vida, seja na infância ou em algum momento da nossa vida. E quando estão diante de nós, porque a palavra de Deus está se cumprindo, como Ezequiel, que os céus se abriu e ele teve visões.
Então Jesus, ele começou o seu ministério, e aqueles que antes o via com seu pai, com a sua mãe, realizando serviços, enfim, agora estavam o vendo de outra forma. Mas aquelas pessoas carregavam dentro delas memórias do seu passado, daquilo que viveu com ele. E às vezes nós nos deparamos com alguém que não sabe ainda, não sabia no passado a totalidade do que a nossa vida carregava de propósito. Não sabia, mas que foi mudado no meio do caminho, por conhecermos a Cristo, e temos sido transformados pelas palavras de Deus. E aí nos veem hoje, e nós queremos que essas pessoas, muitas vezes, nos vejam com os olhos com os quais Deus nos vê. Queremos que estas pessoas nos vejam diferente, mas quando nós chegamos perto delas, a primeiro momento, o cérebro delas tem memórias dos nossos passados. É o que elas carregam no seu interior. A aprendizagem que esses cérebros carregam é do nosso passado, daquilo que viveu conosco. Me traz agora o Espírito Santo. Quando Moisés ali, ele vê aquela injustiça e age, você acha que quando ele foge, do Egito, quando ele volta, quando as pessoas olharam para ele, não, eu vim em nome do Senhor, porque Deus vai libertar o seu povo. As pessoas carregavam memórias das ações que eu e você fizemos no passado, que eu e você cometemos no passado. Por mais que hoje nós estejamos diferentes, por mais que hoje a nossa fala, o nosso comportamento seja diferente, mas elas carregam essas memórias. Então eu e você não precisamos discutir para provar ou justificar. Eles diziam: Jesus, nós não conhecemos a sua mãe e seu pai? Não é o carpinteiro? Como agora é filho de Deus? Como agora é filha de Deus? Como agora fala dessa maneira? Como agora no nome de Jesus realiza milagre? Como agora no nome de Jesus fala essas coisas? Por quê? Porque as memórias que essas pessoas carregam é do seu passado. Elas não estavam presentes ali, no seu encontro com Deus, no poço, como a mulher de Samaria. Mas ao passar do tempo, ao verem as suas ações, ao verem, irão entender que Jesus alcançou, que Jesus transformou e mudou o seu viver, como aqueles viram a obra que Jesus realizou na mulher de Samaria. Mas nós não precisamos convencer para as pessoas que nós mudamos. Existem oportunidades que o próprio Deus dará para que estas pessoas vejam que os nossos interior, que a nossa mente, que as nossas ações não são as mesmas. Como José, quando fala esta palavra, porque o Espírito Santo trouxe para mim a passagem de José. Quando José olha para Judá querendo ficar no lugar de Benjamim, a este ponto, para que seu pai não sofresse mais essa dor, ali José estava vendo que Judá não era mais o mesmo. A próxima palavra que o Espírito Santo trouxe para mim e para você: que memórias devo guardar no caminho, na trajetória da minha vida? Para isso, o Espírito Santo trouxe para nós Josué 4:7. Josué 4:7. O povo ele ia passar uma passagem aonde o próprio Deus, com a sua mão poderosa, abriria um caminho. Porque a palavra é clara, a presença do Senhor naquele caminho
fez um caminho para o seu povo. E a palavra diz assim, Josué 4, o verso 5, 6, uma parte do 6 e o verso 7 completo. E Josué lhes disse: passai diante da arca do Senhor, vosso Deus, para onde? Para o meio do Jordão. Estavam em um local e a direção é ir para o meio do Jordão. E tomai cada um de vós uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. Ou seja, saia de um lugar e se posicione no meio, na localização exata, aonde Deus, nosso Pai, o soberano, o poderoso, não é o organismo, não era as pessoas, a presença das pessoas que fariam o milagre, mas a presença de Deus no caminhar comigo e com você é que nos faz avançar, prosperar, conquistar. É a presença dele neste caminhar comigo e com você. Glória a Deus, aleluia. Esta palavra que nos traz o Espírito Santo. Eu não sei em que caminho você está, mas que possa haver um impedimento, que há uma travessia para que eu e você venhamos a fazer. E isto pode deixar a minha alma e a tua alma inquieta, perturbada, sem saber o que fazer, porque o nosso organismo, ele fala, o nosso organismo, ele quer liberar hormônios diante da situação, ele quer liberar neurotransmissores, substâncias químicas diante da situação. Mas as palavras de Deus vêm para trazer estabilidade para estes hormônios. As palavras de Deus vêm para trazer estabilidade para essas substâncias químicas. As palavras de Deus nos acalma, as palavras de Deus nos direciona, as palavras de Deus nos posiciona, porque era para eles ficarem no meio. A palavra está dizendo aqui, para o meio do Jordão, no meio mesmo. E a palavra diz, para que isso possa ser um sinal no meio de vós, para que quando os vossos filhos perguntarem aos pais nos tempos vindouros, dizendo, o que significam para vós estas pedras? Finalzinho do 7. E estas pedras serão para sempre um memorial para os filhos de Israel. Então, as memórias que eu e você devemos carregar para sempre conosco, para que outras gerações tenham acessos às vitórias, na trajetória, no caminhar que Deus conquistou por mim e por você. Essas memórias devem ser carregadas dentro de nós, mas também deve ser expressa no exterior, no ato físico. Como assim? Eu trouxe alguns exemplos para mim e para você. E aí você pode refletir agora qual é as memórias que você carrega. Nós sabemos que as nossas memórias ficam aonde? No cérebro, no interior do cérebro. Neurônios guardam essas informações. E o que gera em nós vida é as palavras de Deus. Eu trouxe algumas memórias, por exemplo. Aqui algumas memórias. Deixa eu botar mais para pertinho. Do Restauração da Alma, por exemplo.
Aqui foi, eu trouxe só algumas. Quando Deus ele me pediu para fazer uma mensagem, e assim como Ezequiel, ele viveu a mensagem, foi a mensagem o tempo de limpeza. Então eu joguei um balde de água na cabeça e é incrível, né? Essa ousadia que é do Espírito. Aqui, ó, eu te chamei para ser um profeta das nações também. E você vê que essas duas fotos onde tem o meu rosto, elas estão bem brancas. Era uma época que a imagem não tinha uma qualidade tão boa ainda. Mas depois de um tempo, o Espírito Santo me revelou que essa foi a fase em que eu estava um bebezinho, um embrião. E quando a gente está na barriga da mamãe, a gente não consegue ver o feto, mesmo com toda a tecnologia hoje, não é? Até com imagem colorida, ver a sua forma real. Então o Espírito Santo me revelou, porque né, assim, quando a imagem melhorou, houve uma polda. Eu eliminei alguns vídeos que eu estava tão branca que dava para ver só o olho. Mas aí o Espírito Santo depois me falou que essa época que o Restauração da Alma era um embrião. Então isso foi falando sobre o tempo em qual eu falava as mensagens de Deus nesse tempo aqui. Aqui, esse poço lembra do encontro com Jesus Cristo que eu tive e você tem. Então este poço lembra do nosso encontro com Ele. Lembra uma parte da minha vida em que eu estava e você estava exausto, cansado, sem entender muita coisa, assolado e assolada pelas coisas, pelas situações da vida. E aqui encontramos a verdade. E eu amo também essa passagem, porque fala muito assim, Jesus conversou com aquela mulher sobre adoração, sobre os adoradores que o Pai procura. Vós irão adorar o Pai. Deus é Espírito. Então ela conversou água viva. O tempo chegou. Então os anúncios de coisas tão importantes, tão particular, que após ela falar a verdade, ela confessar a verdade sobre si mesma, é a gente olhar para dentro de nós e conseguimos nos olhar e nos reconhecer. Precisamos de você, eu estou errada nisso. E aí, as verdades ser postas para fora. E Jesus então, o Espírito Santo de Deus, realizar a obra que Jesus já conquistou para mim e para você. Após ela confessar a verdade, ele começa a falar de coisas que não falou para muitos que tinham títulos, posições e acessos à própria palavra de Deus, mas falou para aquela mulher. E eu amo Jesus. Ele é diferente. Ele é único. É único. Quem é aqui é apaixonada por ele? Pronto. Aqui também lembra que você vê um poço e uma lupa. O que lembra isso? Quem consegue? Ei, pode filar não. Já afilou, né? Faz tempo que tá aqui. Lembra de Agar. Agar chorando e a lupa quando Deus abre sua visão e ela vê um poço, uma fonte, algumas traduções. Então trouxe para mim e para você. E ali eles pegam aquelas pedras, né? E ali eles pegam as pedras e aquelas pedras serviriam como memorial. Eu tenho muitas outras, mas trouxe algumas para que você tenha a criatividade do Espírito Santo para que possa registrar, para que possa ter externamente, sim, também, para que gerações possam alcançar esse testemunho, esta memória de que Deus agiu por mim e por você. Porque está registrado na palavra de Deus como nossos irmãos avançou, como Jesus teve um encontro com a mulher de Samaria, como aqui, ó, no Jordão,
eu e você somos edificados pelo milagre que o próprio Deus fez, que o próprio Deus realizou. E o povo passou. As águas se abriram e o povo passou. Por quê? Por causa do próprio Deus. Agora, para nós finalizarmos, está chegando bem no finalzinho, não podíamos deixar de nós entendermos que há uma capacidade no nosso organismo, inclusive de criar memórias diante de algumas situações. Para esta palavra, iremos ler Gênesis 37, verso 33. E ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Uma fera o devorou. José, sem dúvida, foi rasgado em pedaços. Nós sabemos que Jacó cuidou do rebanho de Labão. Nós sabemos que essas coisas acontecem. Que coisas? Naquela época, com certeza isso acontecia. Isso que Jacó gerou dentro do seu cérebro, no seu interior, que uma fera o devorou. Devorou quem? José. Estava diante dos olhos de Jacó algo que era real, as vestes. As vestes eram real, mas o sangue não era. E ele gerou dentro de si, é a túnica do meu filho, ok. Uma fera o devorou. Ele não pensou nisso no nada. Com certeza ele deveria ter histórias sobre esses atos que realmente aconteceu. E para trazer mais luz a essa palavra, o Espírito Santo me traz agora Davi. Davi, ele falou que lutou contra o urso. Davi, ele lutou para defender as ovelhas. Contra o urso, contra o leão. Mas ele podia morrer ali naquela luta, não poderia? Para defender uma ovelha. Então é real o que Jacó está vivendo. Diante dos nossos olhos, dependendo da aprendizagem, vou falar pausadamente, da aprendizagem, porque é muito sério isso. Dependendo da aprendizagem que há dentro das memórias do nosso cérebro, dependendo das informações que há dentro das memórias do nosso cérebro, podemos gerar memórias com situações que não aconteceu. É como se você tem o exemplo que o Espírito Santo me traz agora e me ministrou antes, para poder entender melhor esta palavra. É como se você conhece alguém que tem um tipo de personalidade. Por exemplo, o Espírito Santo me traz agora. Vamos dizer, nós temos consciência de que Moisés, para fazer uma defesa, sobre uma injustiça, ele matou um egípcio. Aí vamos dizer que realmente aconteceu isso um dia na vida de Moisés, como nós sabemos. Aí lá na frente, eu encontro alguém e invento uma mentira. Eu digo, tu soubesse, Moisés matou uma pessoa. Como eu já tive uma aprendizagem, eu já tenho o conhecimento de que um dia Moisés matou alguém, aí chega uma pessoa do nada e inventa toda uma história e diz que Moisés matou alguém. E eu posso acreditar nessa história. Pela aprendizagem que eu já tenho, pelo conhecimento que eu já tenho, do tipo de personalidade que Moisés tem. É como se existe, por exemplo, indícios de traição, vamos dizer. O seu cérebro acredita que a pessoa que está traindo chega tarde, que a pessoa que está traindo desliga o telefone. Aí vamos dizer que acontece, eu já vi um vídeo sobre isso bem interessante, de que a esposa não conseguia falar com o marido e que já começou a pensar que estava sendo traída. Por quê?
Porque há uma aprendizagem no cérebro de que esses são sinais de uma traição. E ali, diante daqueles sinais que está sendo exposto à visão, nós podemos interpretar, decodificar essa mensagem, traduzir esse estímulo externo que está trazendo para nós do ambiente externo, seja pessoa, seja circunstância, traduzir e montar uma memória, um acontecimento, uma circunstância que não aconteceu, e isso nos fazer sofrer. Porque Jacó não criou isso aqui do nada. Um animal veio e devorou, uma fera veio e devorou. Não. Ele já tinha essa aprendizagem dentro dele. Então, quando ele vê as vestes, ele vê o sangue, ele acredita que foi isso que aconteceu. Por aquilo que foi gerado, foi entregue. A tradução da mensagem que ele estava olhando pelo próprio cérebro. É por isso que a palavra diz que o coração é enganoso, o nosso interior. Nós temos que ter cuidado com as entregas que o nosso cérebro, nosso interior, nossa mente dá. É por isso que em Isaías 11 nos fala: me traz agora o Espírito Santo. Nem estava esta palavra, mas vamos ler. Em Isaías 11, no verso 3, diz assim: e não julgará de acordo com a visão dos seus olhos, nem reprovará de acordo com o ouvir de seus ouvidos. Não iria julgar, dar uma sentença, dar um laudo, dar um veredito de acordo com aquilo que estava vendo, como Jacó. Jacó estava vendo as vestes e o sangue. E ali o cérebro ele tem uma aprendizagem e deu para ele uma mensagem. E ele acreditou naquilo e segurou aquilo e chorou aquela informação. E nem reprovará de acordo com o ouvir de seus ouvidos. Por quê? Porque não é a nossa natureza humana, o nosso organismo, o nosso próprio cérebro. Mas nós iremos ouvir os conselhos de quem? Do nosso Pai. Porque está em nós quem? O Espírito de Deus, que é o quê? Santo. E que a palavra aqui em Isaías diz que ele é o quê? Um espírito de sabedoria, de entendimento, de conhecimento, de temor ao nosso Deus. Um espírito de fortaleza. Então não é mais o nosso organismo, não é as entregas que o organismo vai dar, mas o que iremos ouvir, compreender, entender, ter conhecimento, ser revelado pelo nosso Pai, por Deus, através do seu Espírito Santo. Então ele criou ali uma memória, ele supôs ali que algo aconteceu. Então tomamos cuidado com aquilo que está sendo colocado diante dos nossos olhos, porque muitas das coisas ao qual nós temos chorado são memórias que o próprio sistema criou e eu e você validou como que aconteceu. É quando eu e você, por causa dos sinais externos que a nossa visão vê, nosso cérebro traduz, acreditamos que fomos traídos ou traída, acreditamos que aquela pessoa quis nos roubar, acreditamos que aquelas pessoas nos rejeitou, acreditamos que nos roubou. Eu já vi uma história de uma pessoa que estava muito chateada e triste porque disse que estava numa rua, sendo que do outro lado, que olhou para alguém que conhecia, que esta pessoa também olhou, mas que não falou. E uma das perguntas foi: você tem certeza que esta pessoa lhe viu? Não, eu não tenho. Então como é que você pode acreditar que a pessoa te viu e não quis falar? Veja o pensamento que foi criado. Me viu e não quis falar comigo. Esse pensar,
essa maneira de pensar estava fazendo aquela pessoa sofrer. E essa pessoa nem sabia se era verdade. Porque por mais que nós estivemos olhando para uma direção, muitas vezes a nossa mente está em outro lugar. Eu mesmo sou muito difícil de estar atenta assim, andando e procurando pessoas na rua. Eu sou muito assim, focada. Então, ao falar isso para esta pessoa, ela é verdade, né? Possa ser que não tenha me visto. Eu disse, Você tem o número da pessoa ali, tal dia, não sei o que, eu passei por você, eu te vi, tu me viu. Às vezes a pessoa nem viu, mas já gerou dentro do pensamento desta pessoa que relatou a história, que a outra pessoa não falou porque não quis. E não foi isso. Não sabemos se foi isso. Mas é algo que acreditamos que o próprio cérebro, por experiências passadas, pode ter gerado. Não quis falar com você. Nós acolhemos essa palavra, guardamos e choramos elas. Basicamente isso. Gênesis 42:9, José lembra dos sonhos. E José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado sobre eles. E lhes disse, sois espiões, viestes para ver a nudez da terra. É como nós falamos inicialmente. Primeiro, quando eles estão ali diante de José, o que José carrega de memórias dos seus irmãos? Coisas ruins que fizeram contra o próprio José. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui que ele se lembra dos sonhos. E por mais que eu e você tenhamos vivido na trajetória da vida coisas que nem imaginamos, aquilo que Deus nos entregou, os próprios sonhos dele para a nossa vida, não ficará perdido. No momento em que a palavra estiver se cumprindo, essas memórias que carregam os sonhos de Deus será trazido para minha consciência e para a sua, quando estivermos no cumprimento da palavra, diz o Senhor. E em Gênesis ainda, agora o verso 42:16, diz assim, enviai um de vós, e que ele traga vosso irmão, e vós sereis mantidos na prisão, para que vossas palavras sejam provadas, se há alguma verdade em nós. Lembra? José carregava memórias do passado sobre seus irmãos. E ele queria saber se aquelas palavras eram só palavras ou se realmente era a verdade. Se havia agora em seus irmãos a verdade e não mais a mentira. E quando o Espírito Santo me trouxe esta palavra, isso é a nossa realidade. Pessoas que nos causaram dores, que nos traíram, que fizeram coisas, obras ruins em nossa vida, que teve a permissão do nosso Pai, porque contribuiria para o nosso bem, nos impulsionaria aonde o nosso Pai quer que eu e você vá chegar. E porque a dor não iria nos matar, mas a dor nos faria avançar, a dor nos faria se movimentar, a dor nos traria para o lugar de liberdade. A dor iria tirar o nosso cérebro, o nosso interior, a nossa mente da escravidão, da dependência, da idolatria, dos falsos deuses, da imoralidade. Então as dores que o nosso Pai permite que obras ruins sejam nos atingidos, seja atingida em nós, é para o nosso bem. O nosso Pai, Deus, Ele só quer o nosso bem. Não perca esse pensamento de ouro dentro da sua alma. E aí o verso 43, 29 e 30 diz assim: e ele levantou seus olhos e viu seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, e disse: este é o vosso irmão mais jovem, do qual me falaste. E ele disse: Deus seja gracioso contigo, meu filho. E José se apressou, pois as suas entranhas se moveram para com seu irmão. E ele procurou onde chorar, e entrou na sua câmara e chorou ali.
Então, diante daqueles que causaram tantas dores a José, estava mexendo totalmente com memórias antigas. Então, quando mexe com as memórias, também mexe com as emoções que carregam essas memórias. E José chorou a dor, pôs a dor para fora, colocou toda aquela pressão mental, toda aquela sobrecarga mental de lágrimas, de choro. Circuitos neurais foram sendo fechados ali, porque ele verdadeiramente entendeu que tudo ocorreu para um propósito de Deus. Então houve cura, houve restauração, tanto com a sua família, com os seus irmãos, como com ele mesmo. Porque por mais que eu e você, nós tenhamos relacionamento com o nosso Pai, a dor que alguém causa em nós fere, machuca. O organismo sente. O organismo reage. O organismo é impactado. Não tem como eliminar as emoções. E quando não choramos, estamos guardando. Ali ele chorou. Ali as memórias estavam sendo todas ativadas, renovadas, porque estavam criando-se ali estruturas neurais diferentes naquelas memórias. Por conta de quê? Porque ele estava vendo que seus irmãos não eram mais os mesmos, não estavam realizando obras mais, mas agora estavam com seu interior, com seu coração, com a sua mente pensando diferente. E por isso, por eles estarem limpos por dentro, as suas ações externas eram diferentes e comprovavam que eles estavam falando a verdade. Por isso, as ações revelam se esta pessoa que está diante de você, que um dia realizou uma obra mal contra a tua vida, se ela mudou ou não. Deus mesmo te dará estratégias, colocar diante dos seus olhos se o interior desta pessoa está limpo ou se ainda continua podre, cheio de coisas ruins. O verso 45, verso 2, fala: e ele chorou em voz alta, e os egípcios e a casa de Faraó ouviram. Como nós acabamos de falar, memórias carregam emoções, e José chorou alto, em alta voz. José chorou alto, em alta voz. Por quê? Porque ativou as memórias. E todas as memórias ativadas do seu passado carregavam emoções. E como essas memórias foram ativadas? O seu passado estava diante dos olhos dele. E aquilo que está diante dos nossos olhos é ativado. O que nós temos sobre este objeto, sobre esta circunstância, é ativado dentro do nosso cérebro. Circuitos de informações, memórias que carregam essas lembranças. Para finalizarmos, gostaria de ler com vocês Isaías 43:19. Eis que eu farei uma coisa nova, agora ela surgirá. Vós não sabeis, eu farei um caminho no ermo e rios no deserto. Veja, uma coisa nova, uma coisa nova. Porque no verso anterior nos exorta: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas dos tempos antigos. Veja, se eu e você ficarmos pensando, refletindo ou mantendo essa xícara branca nesse formato, me lembra algo dolorido, algo que me machuca. Se eu continuar tendo essa xícara, eu estou mantendo esta memória viva. Toda vez que eu olhar para essa xícara, eu vou me lembrar daquilo que aconteceu de ruim.
então destrua tudo. Porque o próprio sistema, depois de um tempo, o próprio organismo, ele faz uma poda, ele elimina memórias de dentro de você. Mas se eu e você ficarmos pensando, refletindo, meditando, ou com objetos, com coisas que nos lembram do passado, coisas que o próprio Deus mandou eu e você esquecer, não lembrar. Então, se é não lembrar, significa, primeiro, que há uma guerra. Vai vir essa memória e você vai lutar para não pensar, vai pensar em outra coisa. Até que essa memória vai perder força dentro de você e será eliminada pelo próprio sistema. Fotos lembra do passado. Você pode destruir fotos de momentos que você viveu na sua vida, onde você transgrediu contra Deus, onde você cometeu coisas e pecados horríveis. Para que lembrar disso? Se hoje isso traz arrependimento. Para que lembrar do Egito? Para que lembrar da comida do Egito? Para que lembrar das práticas do Egito? Então destrua tudo, fotos, memórias, objetos, tudo, diz o Senhor. Então não vos lembreis das coisas passadas. Se é para não lembrar, então essa memória vai vir. Mas eu e você tomaremos uma ação para não lembrar. E eu vou lembrar de quê, Lia? Isaías 44, 21, para encerrarmos. Lembre-se destes, ó Jacó e Israel, porque tu és meu servo. Eu tenho te formado. Tu és meu servo, ó Israel. Tu não serás esquecido por mim. Eu tenho apagado como uma nuvem espessa tuas transgressões e como uma nuvem teus pecados. Retorna para mim, porque eu tenho te redimido. Do que eu devo lembrar? Que você é de Deus, que Deus te criou, que Deus escolheu a célula dos seus pais, pegou o material genético deles, injetou no ventre da sua mãe e te deu forma dentro do ventre. Que Deus enviou Jesus Cristo para quê? Para salvar você, que é parente de Jesus, que é seu irmão, que é filho de Deus. Então Jesus, ele te resgatou, ele te salvou, para que eu e você venhamos a transbordar e para que Jesus Cristo, o Filho de Deus, alcance por meio de mim e de você, por obediência às palavras de Jesus que mudaram as nossas vidas, outras vidas possam ser alcançadas e conheçam Jesus Cristo. Outros irmãos seus e meus possam ter um encontro com a verdade, de eu e você falarmos de Jesus Cristo. Você é de Deus, você é filho e você é filha. Ele apagou os nossos pecados, as nossas transgressões. E por que lembrar-nos das coisas das quais nos arrependemos? Por que guardarmos essas memórias? Mas as memórias que devemos guardar, as memórias que devemos lembrar é de que Deus nos ama, Ele só quer o nosso bem. Ele tem preparado algo incrível para nós, que aqui é uma passagem, tantas coisas de boas que produzem vida, que é a verdade, que é verdadeiro, que fará bem para mim e para você, ao invés de ficar pensando no passado, naquilo que cometemos de pecados contra Deus, como nós já falamos anteriormente em toda a mensagem. Lembre que Deus, Ele ama você. Eu não sei que situação você está vivendo, mas não duvide disso. Embora eu e você não conheçamos o tempo, o dia e a hora que tudo irá acabar, que as circunstâncias irão mudar, que voltaremos para a nossa terra.
Embora eu e vocês não sabemos o dia da ressurreição, nós sabemos que Cristo é a coisa nova, que Cristo é o caminho nesse deserto para mim e você seguir. Porque por Cristo nós nascemos de novo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém. Eu vou orar por você. Pai, eu oro em nome de Jesus, te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos. Fica conosco, que eles acolham com mansidão a tua palavra e que eles possam cuidar, Pai, da sua mente, do seu interior, trazendo para as suas memórias as tuas palavras, que produzirão vida, equilíbrio, renovação, coisas imagináveis que nós não podemos imaginar pelo poder, pela vivacidade que há nas tuas palavras. É no nome de Jesus que eu te peço e já creio. Amém.